Estão reabertos os trabalhos. Próximo item. Essa presidência recebe o requerimento número 434, de adiamento para 19/10/2010, do projeto de lei 10.489 de 2009, do vereador pastor Roberto Conde Andrade. Altera a lei 3.912 de 92, para determinar a fixação nos ônibus de alerta sobre pedofilia. O requerimento 434 de adiamento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador pastor Roberto Conde. Senhores vereadores, público que nos acompanha através da internet, da programação de rádio, eu subo aqui nessa tribuna para falar do requerimento de adiamento. Esse vereador, pastor Roberto Conde, juntamente com o vereador Val, nós temos lutado arduamente contra a pedofilia, que é uma prática que a sociedade já rejeitou, não aceita. E esse projeto de lei meu, ele visa a fixação nos ônibus, nos coletivos de transporte, o seguinte dizer, né? Que fala da mensagem de prevenção ao combate à pedofilia e o abuso sexual contra as crianças e adolescentes, e o número do Disque 100, através da fixação de um cartaz em local visível com os caracteres compatíveis e dimensões mínimas, e de uma inserção da mensagem correlata na propaganda televisiva se houver intervalo mínimo de 10 minutos. No caso do ônibus pequeno, van e veículo de transporte escolar, a mensagem constará em um adesivo visível dentro e fora do veículo. Então, por que eu estou adiando esse projeto? Até por causa do vício, da ilegalidade, da inconstitucionalidade. Então, nós vamos procurar, junto ao jurídico aqui da casa, ver o que pode ser feito para tirar esse vício de ilegalidade e de constitucionalidade, porque é mais um projeto de minha iniciativa, eu que venho batalhando contra a pedofilia, e eu acho de suma importância, nos coletivos, onde flui uma massa muito grande, ter ali a propaganda, o Disque 100, que é o Disque Denúncia do combate à pedofilia. Então, eu pedi o adiamento para poder mudar algo no projeto que torne-o legal e constitucional. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Continua em discussão o requerimento ao plenário de adiamento do projeto de lei 10.489 de 2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Apenas para parabenizar o pastor Roberto Conde, que mantém essa bandeira erguida contra esses crimes hediondos, essa aberração que existe na humanidade, infelizmente. O Disque 100, da maneira como o pastor agora vem propondo, nós entendemos que deve ser sancionada esta lei, aprovada, uma vez que o 181 já foi apresentado por esta casa, o vereador Julião, e nós aprovamos, e está lá, nos ônibus aí, passeando, contribuindo para que as pessoas de bem possam se manifestar contra crimes contra a sociedade. E, principalmente, este aqui, contra as nossas crianças. Portanto, eu creio que teremos êxito e que teremos mais um mecanismo de combate a esta prática hedionda. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 434 de adiamento para 19/10/2010 do projeto de lei 10.489 de 2009.
Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, é simples, mas não podia deixar de manifestar. Existe uma comissão parlamentar aqui na Câmara, da qual fui eleito relator. Eu acho importante esse tipo de legislação do pastor Roberto Conde e as iniciativas que o Val vem tomando. Espero que o pastor não desista dessa ideia, porque é de suma importância o combate à pedofilia. Temos um projeto que foi retirado, mas que houve apresentação, se eu não me engano, do Val, para que nos hotéis e similares também constasse esse aviso. E já está com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu espero que a Câmara ganhe, porque é de extrema importância. Eu já vi em outras cidades esse tipo de aviso. Então, pastor, conte com a gente. É um tipo de crime, estava comentando com a vereadora Ana Tonelli, que nos causa nojo, e temos vários e vários casos aqui em Jundiaí. Eu espero que esse tipo de legislação, esse tipo de regramento da nossa parte realmente prevaleça, porque é um crime que, infelizmente, hoje está na moda e tem que ser reprimido com veemência. Parabéns, pastor, parabéns, vereador Val. Continua em discussão o requerimento número 434, de adiamento para 19/10/2010, do projeto de lei 10.489, de 2009. Está em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário número 434, de adiamento para 19/10/2010, do projeto de lei 10.489, de 2009, do vereador pastor Roberto Conde, altera a lei 3.912, de 92, para determinar a fixação nos ônibus de alerta sobre pedofilia. Adiado, pastor. Essa presidência recebe requerimento de preferência número 436, assinado pelo vereador Fernando Bardi. Preferência para o projeto de lei 10.722, inclui no calendário municipal de eventos dia do antigomobilismo. Antigo mobilismo, é isso, vereador? Promovido pelo Clube do Carro Antigo de Jundiaí, em 5 de setembro. O requerimento de preferência número 436 está em discussão, em votação. Um minuto, senhores. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário 436, de preferência para análise do projeto de lei 10.722 de 2010. Vamos passar, então, a análise do projeto de lei 10.722, vem assinado pelo vereador Bardi, inclui no calendário municipal de evento o dia do antigo mobilismo, promovido pelo Clube do Carro Antigo de Jundiaí, em 5 de setembro. Em discussão, o projeto de lei, com a palavra, vereador Bardi. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu solicitei a preferência, senhor presidente, por conta da presença, dos representantes aqui no plenário da Câmara do Clube do Carro Antigo. E trata-se de uma iniciativa no âmbito do Estado. Essas pessoas que cultuam, que cultivam
como hobby ou até como profissão, né, a cultura da evolução dos veículos e os procuram manter, né, dentro da originalidade, trata-se de uma ação coordenada no Estado todo, buscando, junto às câmaras municipais, estabelecer no calendário de eventos dos municípios do Estado de São Paulo a inclusão da comemoração do Dia do Antigo Mobilismo, ou seja, da cultura do carro antigo. Mais do que simplesmente fazer parte do calendário, senhor presidente, cada vez mais o nosso país precisa de educação no trânsito. E o segmento do Clube do Carro Antigo contribui e muito com isso, porque tratam-se de pessoas que têm plena consciência do dever e da obrigatoriedade e do cuidado que todo motorista deve ter. O nosso país cada vez mais alcança índices alarmantes de acidentes de trânsito, por conta exatamente da falta de cuidado, por conta principalmente da falta de cultura da direção defensiva. E a gente costuma ver muito isso também nesse pessoal que anda de motocicleta de fim de semana, né? A gente percebe a pouquíssima incidência de acidentes, e mais do que isso, a cultura que cada um deles cobra dos seus companheiros em dirigir de maneira correta, em dirigir de maneira segura, transmitindo isso, inclusive, aos filhos. A gente percebe muito que o pessoal do Clube do Carro Antigo tem essa cultura de família, de levar os filhos nos eventos, de se interessar, né, pela manutenção, pela reforma desses veículos, mas, sobretudo, de uma cultura de educação de trânsito. E eu tive, senhor presidente, o privilégio de ser escolhido dentre os vereadores, né, fui procurado pela coordenação do Clube do Carro Antigo de Jundiaí e tive o privilégio de ser o autor desse projeto. Então, eu quero, nesse momento, estender os parabéns aqui, né? Continuem com esse trabalho, mas, sobretudo, com essa cultura de educação do trânsito que o nosso país precisa. O senhor me permite uma parte, vereador? Com certeza, vereador. Apenas para cumprimentá-lo pelo projeto, eu tenho um Fuscão, né, vermelho, ano 73. E a paixão que a gente tem realmente por esses carros antigos, ela é grande. Parabéns, então. Conte desde já com o voto favorável desta vereadora. Obrigado. Obrigado, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Meu Fuscão vermelho 73, a minha marca. Continua em discussão, projeto de lei 10.722, do vereador Fernando Bardi. 73 é o meu. Em votação. Eu preciso ir lá. Não consegui na minha senha, preciso pedir para ele vir aí. É aquela que nós temos. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.722, do vereador Fernando Bardi. Inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Antigo Mobilismo, promovido pelo Clube do Carro Antigo de Jundiaí, em 5 de setembro. Parabéns, vereador. Parabéns ao Clube do Carro Antigo também, né? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Eu quero parabenizar o time aqui da Câmara Municipal, que está disputando o campeonato dos funcionários públicos. Ganhamos de 8-3 da Saúde, da Secretaria de Saúde, e ganhamos dos amarelinhos de 7-2. E o próximo jogo é contra o Paço Municipal, às 19 horas, na sede da ABB. Todos estão convidados. Muito bem, vereador. Ganhamos, eu entendi que o senhor jogou também, é isso? Fez algum gol? Não jogou? É torcedor? Chave, bandeirinha. Tá certo, tá certo. Próximo item é o projeto de lei 10.646, do vereador Zé Dias. Altera a lei 7.331, de 2009, para prever em estabelecimento comercial locação de equipamentos de informática, computador adaptado para uso por deficiente visual. O projeto de lei 10.646 está em discussão. Com a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias. Canetas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente,
Projeto de Lei 10.646, de autoria do vereador Zé Dias, que altera a Lei 7.331/09 para prever em estabelecimento comercial de locação de equipamentos de informática, computador adaptado para o uso por deficiente visual. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto importantíssimo para a nossa sociedade. E temos aqui o presente projeto, com certeza visa obrigar a LAN houses estabelecida no município a disponibilizar o computador acessível ao portador de deficiência visual. Referida propositura está alicerçada nos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, no direito do cidadão. Com a adaptação de computador para acesso de deficiente visual, estar-se-á criando uma efetiva interação de todos os cidadãos, assim como permitindo que se encontre e que se construa uma sociedade de plena participação através da inclusão daquele cidadão no seio da comunidade. E, de acordo com os estudiosos, a ferramenta computacional abre um espaço de oportunidades aos deficientes visuais e, assim, conto com o apoio dos nobres companheiros desta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, a gente sabe que nós temos um exemplo de um cidadão que hoje tem uma profissão dentro dos serviços públicos, nobre companheiro, o Jorge, do velório municipal da cidade de Jundiaí. Então, portanto, a gente se espelha nessas pessoas. E aqui está esse projeto de lei, parecendo muito simples, mas sabendo que é de grande importância à sociedade, e principalmente à classe dos deficientes visuais. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão. Eu peço ao vereador Paulo Sérgio que assuma a presidência. Peço a palavra. A palavra, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui defender, vereador, propositura, mesmo que inconstitucional, mas muito importante nesse momento, né? Eu tenho uma propositura que é semelhante a essa, vereador, para que no acesso a Jundiaí constasse que fizesse até uma parceria com a Fundação Bradesco, que tem um programa que chama-se Virtual Vision. Esse é um programa muito interessante. Uma coisa, não, Vilma? Tem algum problema? Então, o Virtual Vision, vereador, é um programa muito interessante, que o deficiente visual conversa com o computador e ele faz programas, faz tabelas, trabalha com Excel, consegue, dessa forma, até acessar as notícias do dia, né? Então, é muito interessante. O seu projeto é muito interessante. Nada mais lógico que as locadoras, as LAN houses, né, vereador, tem esse tipo de propositura, esse tipo de equipamento. É um equipamento muito simples de colocar em LAN house, né, e barato. Até sugiro que faça-se uma parceria com a Fundação Bradesco, né? Então, esse é o tipo de projeto que falta mais vontade do que, de fato, dinheiro, né? Então, com certeza, vereador, o seu projeto é muito interessante, muito bom, e eu até pedi para falar, até porque eu vou aprová-lo, né? Mesmo que inconstitucional, mesmo que legal. Mas é muito interessante, é uma questão de inclusão social realmente, tá bom, vereador? E nós, dessa forma, vamos contribuir aí com a classe dos deficientes visuais, tá bom? Conte com o meu apoio, vereador.
Ainda em discussão, o projeto de lei 10.646/2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 7331/09 para prever estabelecimento comercial de locação de equipamentos de informática, computador adaptado para uso por deficiente visual. Em discussão, vereador Doca? Não? Não. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, declara aprovado o projeto de lei de número 10.646/2010 do vereador José Carlos Ferreira Dias. Parabéns, vereador. Projeto de grande importância. Espero que tramite normalmente. Se vier o veto, nós o reanalisaremos. Parabéns, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores, vereadora, e também quero agradecer aqui o nobre companheiro, o presidente desta casa, o Tico. Eu hoje fiquei feliz pelo voto do nobre companheiro, o presidente desta casa. Isso daí tudo, com certeza, senhor presidente, quem está ganhando com toda essa forma de trabalhar nesta casa é a população, presidente Tico. Eu fico orgulhoso e com Vossa Excelência me dando um voto no meu projeto positivo. Parabéns ao nosso companheiro, o presidente, o Tico, né? E também eu agradeço o nosso companheiro, presidente Paulo, que hoje está no momento aí na presidência. Então, com certeza, eu fiquei muito feliz por esse projeto ter sido aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Muito bem, vereador Zé Dias. Próximo item é o projeto de lei 10.700 de 2010 do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Altera a lei 6.561 de 2005 para autorizar convênio com a Associação Espírita José Herculano Pires para transferência de recursos para atendimento de criança e adolescente. O projeto de lei 10.700 de 2010 está em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de lei 10.700 de 2010. Temos que votar a emenda de número 1 ao projeto. Em votação, a emenda. Vereador Gustavo. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado a emenda de número 1 ao projeto de lei 10.700 de 2010. Próximo item é o projeto de decreto legislativo 1398 de 2010, da mesa. Autoriza a doação à cidade vicentina Frederico Ozanam dos bens móveis que especifica. O projeto de decreto legislativo 1398 de 2010 está em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, dois senhores vereadores ausentes, está aprovado projeto de lei, projeto de decreto legislativo 1398 da mesa. Autoriza a doação à cidade vicentina Frederico Ozanam dos bens móveis que especifica.
Essa presidência recebe requerimento ao plenário de urgência. Requerimento número 429, vem assinado pelo vereador Paulo Sérgio Martins e suas assinaturas regimentais. Para apreciação do projeto de lei 10.721, senhor prefeito municipal, que ratifica convênio celebrado com a União Ministério da Justiça para implementação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Segurança Pública com Cidadania, no PRONASSE. O requerimento ao plenário, número 429, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, coincidentemente, a colocação de urgência do vereador Paulo Sérgio, eu fiz um requerimento que estará vindo ao plenário sobre a ausência de informações nesse projeto de lei que estava tramitando. Então, eu estranho a urgência porque, em primeiro lugar, nós estamos ratificando um convênio, não pela sua prorrogação, é uma ratificação que remete à falta de autorização legislativa anterior que justifique esse projeto de lei. E também os anexos dos próprios instrumentos aqui dos convênios exigem que se remeta à Câmara, junto às minutas, o plano de trabalho. Tem algumas exigências aqui que a Prefeitura não está observando, né? Me parece que é uma tentativa de corrigir o passado, mas que a gente fez aqui uma ação tentando obter da Prefeitura o que motivou a exceção do referido projeto não precisar de autorização legislativa na época que foi firmado o acordo, só agora, né, que está vindo aqui. Por que a ausência de anexo às minutas do convênio? Será que essa casa não pode saber o que está sendo contratado? A recente retroação da comissão, do gabinete integrado, que é uma das exigências do primeiro pacto federativo, que é a constituição do gabinete, só foi feito agora, o convênio vai terminar em dezembro, e agora a gente está correndo atrás. E a gente queria saber o teor dos anexos, né? Então, eu não posso aprovar a urgência de uma matéria que eu tenho dúvidas importantes, e que eu gostaria, inclusive, de ter tido a oportunidade de conversar esse assunto com os representantes do Legislativo lá no gabinete integrado, né, que foi constituído a partir aqui, até do projeto de lei, a partir do que a gente colocou. Então, é nesse sentido que eu gostaria que os senhores não aprovassem a urgência, que a gente deixe tramitar para que realmente a gente não tenha que fazer questionamentos da ausência de documento e da ausência do envio para esta casa de autorização legislativa para os projetos originais. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, presente requerimento à mesa pedindo a urgência, me foi questionado pela vereadora Marilena com muita propriedade, ocasião em que estive conversando com o consultor jurídico e foi falado que o presente projeto ele pode tramitar legalmente, que houve essa correção e a urgência em si, e nós estamos aqui discutindo a urgência, não o projeto, a urgência se faz no tocante à liberação dessa verba do PRONASSE, né? Para que já existe o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGIM, entendo a preocupação da vereadora, por isso que eu consultei até o jurídico daqui, o qual me deu o aval pela legalidade, e queria dos senhores vereadores que nós votássemos essa urgência, uma vez que é de primordial importância para a vinda de verbas ao município, para que possamos tocar alguns programas da Guarda Municipal. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento ao plenário, número 429. Em votação, requerimento.
com 11 votos favoráveis, 1 voto contrário, 4 senhores vereadores, 3 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento número 429 de urgência. Vamos passar então ao projeto de lei. O projeto de lei 10.721, senhor prefeito municipal, que ratifica convênio celebrado com a União Ministério da Justiça para a implantação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. Para que podemos analisar o projeto, temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vossa Excelência, avoca ou indica a relatoria? Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Casa, temos nos autos um parecer da Diretoria Financeira da Casa, o qual mostra uma estimativa de impacto financeiro, uma despesa de ordem de R$ 37.500 para ser realizada na presente ação de 2010. As despesas têm impacto nulo e serão suportadas pelas dotações orçamentárias descritas no processo. E uma vez que atende os ditames de lei de responsabilidade, tenho parecer favorável desse relator e peço ao presidente que consulte os demais membros dessa comissão. Com o parecer favorável, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Marcelo Gastaldo, presidente da comissão. Eu pergunto se há voto contrário separado. Vereadora Marilena, voto contrário em separado. Ela é da comissão, vereador. Senhor presidente, eu dou o meu voto contrário em separado ao voto do presidente da Comissão de Finanças, exatamente pelos motivos que esclareci por ocasião do voto do projeto do requerimento de urgência. Tá? O primeiro convênio, ele foi pactuado em julho de 2009, então há mais de um ano, e o número 19. O 208 foi pactuado em dezembro de 2009. E somente agora é que está sendo enviado à Câmara com ausência de anexos e que fere o objeto dos dois convênios. No mínimo, eu sou a favor, se a comissão, se o voto do relator fosse pelo acerto, tem que fazer, deixou de votar, mandar para o Legislativo. Agora, a ausência de documentação é grave, eu acho isso um condicionante para o meu voto contrário à tramitação do projeto, para que a Prefeitura enviasse em tempo hábil toda a documentação pertinente ao PRONASSE, para que a gente tivesse mais clareza das ações que estão sendo contratadas, né, em parceria com o governo federal. Peço, então, que declare aí que também exponha o meu voto ao plenário, senhor presidente, juntamente com o do vereador e presidente Roberto Marcelo Gastaldo. Tendo o voto contrário e separado da vereadora Marilena Perdiz Negro e o voto favorável ao projeto do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, eu pergunto ainda aos demais membros da comissão se há voto contrário e separado. Não havendo,
Eu pergunto ao vereador Domingos Fontebasso se acompanha o voto do vereador Marcelo ou se acompanha o voto da vereadora Marilena Negro. Acompanho o relator. O relator. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o relator. O voto pelo relator também. Vereador Leandro Palmarini. Na sua ausência, vereador Silvio Armani. Acompanha quem, vereador? O voto do relator. Tá bom. Acompanha o voto do relator. Com 4 votos pela tramitação do projeto, 1 voto contrário, está aprovado pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Temos que ouvir a Comissão de Segurança Pública, que tem na sua presidência, vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Segurança Pública, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, como presidente da Comissão de Segurança Pública, na relatoria do presente projeto, verificamos a legalidade e a constitucionalidade do presente, isso informado já pelas comissões antecedentes, Justiça e Redação, Economia e Finanças, razão pela qual dou meu parecer favorável à continuidade do presente projeto, solicitando a Vossa Excelência que verifique junto aos demais vereadores componentes da Comissão de Segurança Pública que se manifestem sobre tal. Relatando pela Comissão de Segurança Pública, vereador Paulo Sérgio Martins, presidente da comissão, com parecer favorável. Essa presidência pergunta se há voto contrário em separado aos demais membros da comissão. Não havendo. Vereador Doca. Aprova o excelso parecer. Vereador Val. Acompanha o parecer. Vereador Fernando Bardi. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanha o relator. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Sua ausência, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Estando apto. Estando apto, vamos passar então à análise do projeto de lei 10.721 de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, ratifica convênio celebrado com a União Ministério da Justiça para implementação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. Em discussão, o projeto de lei 10.721. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.721, para o qual fiz as minhas considerações num requerimento ao plenário, que certamente terei que retirar, porque o projeto veio à discussão, mas eu preparei uma indicação que eu vou ler para que conste aqui dos anais da casa, mesmo em mídia eletrônica, mas que poderei ocupar se necessário. A indicação de número 8.046, eu peço ao senhor chefe do Executivo que determine medidas concretas para a transparência das ações, projetos e benefícios oriundos da adesão da Prefeitura ao PRONASSE, inclusive através de link exclusivo no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e um canal de comunicação permanente e exclusivo para o cidadão com o grupo de gestão instituído. O Decreto Municipal 21.812, de 29 de agosto de 2009, criou e regulamentou o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, para atender o objeto do convênio de adesão do município ao PRONASSE, que é feito junto ao Ministério da Justiça. Novos convênios foram firmados a partir da adesão em julho de 2009, porém, somente neste mês houve a publicação da portaria constituindo o gabinete, em 2 de setembro de 2010, com representantes de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e da OAB pela sociedade civil, coincidentemente após declararmos a nossa preocupação com a aprovação de mais um projeto de lei que autoriza novo convênio com a Secretaria Nacional de Justiça, sem qualquer acompanhamento do órgão criado para definição de prioridades, projetos,
ações estruturais e de valorização profissional através do PRONASSE, conforme reza o convênio de adesão. A alta expectativa dos cidadãos jundiaenses para a efetivação das condições de segurança da sociedade e a importância de o município cumprir os termos do convênio e manter a adesão do município a esse programa nacional parece não estar sendo observada e levada em conta pelo senhor chefe do Executivo, pois somente depois de 1 ano da adesão instala o gabinete de gestão, sem divulgar as prioridades de um plano de segurança local integrado e sequer apresenta ao Legislativo um plano de trabalho proposto para aprovação e a ratificação desses convênios. E por isso é que a gente fez essa ação, essa indicação, com a preocupação de que o Executivo traga às pessoas as informações pertinentes e também considere o Legislativo um parceiro na questão da segurança. Eu acho temerário, inclusive o projeto de lei que nós aprovamos na semana passada, onde as informações de polícia vão ser compartilhadas com a Guarda Municipal, sem ter um plano de para que servirão essas informações. Para que eu preciso de um guarda municipal acessando informações de polícia relacionada à criminalidade, se não tem um objetivo claro num plano de ação integrada? Então, nós estamos correndo atrás. Eu espero muito, ao prorrogar, que vai acontecer em breve, hoje nós estamos ratificando o que foi feito lá atrás, ao prorrogar esses convênios, que são importantes, a União tem que estar presente no município para estimular programas de segurança. Eu quero ver se esses planos serão enviados, que eu cobrarei do Ministério da Justiça, porque eles devem ter. A Câmara de Jundiaí não tem, mas o Ministério da Justiça deve ter. Então, acho que tem uma etapa sendo pulada aqui, e o Legislativo é, sim, legítimo para representar e para opinar, tanto que tem seus representantes lá, dentro desse grupo, para estabelecer as políticas, e elas não estão sendo feitas de forma clara. Então, é essa a minha manifestação e até a minha justificativa de não aprovar esse projeto de lei, pelo fato de estar em regime de urgência e pela falta de informações aqui ao Legislativo. Continua em discussão, projeto de lei 10.721. Com a palavra, vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicitei a palavra para sair em defesa da legitimidade desse projeto, em que pese apenas recentemente ter sido nomeados os integrantes do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública, mas antes que isso acontecesse, antes que esse ato formal da Prefeitura Municipal acontecesse, inúmeras reuniões foram realizadas, inclusive antes até de firmado esse convênio com a União. Por quê? Porque sempre existiu a preocupação no âmbito desse município da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal buscar uma ação conjunta integrada. E existem momentos, senhor presidente, nas coisas da segurança pública, que apenas e tão somente falar, né, fazer reunião para planejar, estruturar uma ideia, não serve. A ação é urgente, ela precisa ser feita e precisa ser feita no momento, até como forma de conter um problema pontual. Planejar é coisa para futuro. Planejar, estruturar uma política de segurança pública é algo que tem o envolvimento de outros sérios segmentos da sociedade, como, por exemplo, a educação, né? A cultura de paz no trânsito, quer dizer, tudo isso faz parte de um contexto maior de segurança pública, que não exclusivamente o trabalho de policiamento efetivo, ostensivo e a prisão, em consequência disso, de delinquentes. Para adiantar, senhor presidente, nós tivemos aí recentemente com o senhor prefeito municipal, expondo essa preocupação, e um projeto de minha autoria vai entrar na casa para ser discutido, que cria um centro integrado de comunicações. E esse é um dos primeiros atos do Gabinete de Gestão Integrada. Mais importante do que as forças de emergência da cidade utilizarem de arma, de equipamento, de viaturas e tudo mais, principalmente a informação é a grande ferramenta de polícia. Daí porque, mesmo, viu, vereadora Marina, que os guardas não tivessem tido acesso antes a essas informações, isso era uma dificuldade que foi sanada agora. Hoje, os guardas municipais têm na mão
uma ferramenta importantíssima que é a informação, coisa que eles não tinham. Quer dizer, mesmo que tenha demorado tanto tempo, agora, finalmente, eles dispõem dessa ferramenta. Isso aumenta a capilaridade do policiamento ostensivo na cidade. E é uma correção que, se podia ter sido feito lá atrás e não foi, pelo menos agora aconteceu. Uma parte, Pois não, vereador. Eu usei o termo temeridade. Eu acho uma temeridade, porque eu acho que a gente tem que focar o papel de cada polícia e qual é a ação integrada. Então, assim, a ação, partir para um ativismo sem um planejamento mínimo, e houve esse tempo, né, decorrido aí quase 9 meses da aprovação do convênio, eu acho que já tinha que ter, pelo menos, nascido um projeto embrionário aí para ter ações mais concretas e visíveis para a comunidade, que a gente não enxerga. Nesse caso específico, eu posso esclarecer, vereadora. Acontece que a Guarda Municipal sempre dependeu do Centro de Informações da Polícia Civil para processar suas ações, como, por exemplo, deter alguém suspeito. Como é que eu sei se alguém é procurado pela Justiça ou não? Como é que eu sei se o veículo que está sendo ali abordado é produto de roubo ou de furto? Essa informação é vital. Isso demandava tempo, porque a Guarda Municipal tinha que fazer uma interface com a Polícia Civil para conseguir essa informação, coisa que hoje não precisa mais. Quer dizer, eles já realizavam um trabalho. Esse trabalho já é planejado de há muitos anos, só que não tinham essa ferramenta na mão, que é exatamente esse convênio com o Pronas, que vai permitir, né, a captação de recursos da esfera federal, do governo federal, para essa política de gestão integrada. Esse projeto meu, que vai entrar em discussão, já existe um acordo previamente ajustado com o prefeito, é um projeto de qualidade técnica, que eu e o vereador Paulo Sérgio tivemos oportunidade, antes até de eleitos, participar, cada qual da campanha de um candidato a prefeito, e com a incumbência de desenvolver o projeto de segurança, com ideias parecidas, fruto dessa nossa experiência. Assim, simplesmente, só para terminar, senhor presidente, a ideia nossa é o seguinte: reunir num único espaço físico, isso custa pouco dinheiro do ponto de vista do investimento feito, todo o serviço de comunicação que já existe dos órgãos de emergência na cidade. Quer dizer, todos esses órgãos falam numa frequência de rádio diferente e falam em telefones diferentes. A ideia é juntar num espaço físico, cada qual com o seu comando da estrutura hierárquica, mas levar o que para lá? Levar equipamento de comunicação, computador, rádio, telefone. Ou seja, desses órgãos, Polícia Civil, Militar, Guarda, Defesa Civil, SAMU, fiscalização do comércio, fiscalização de trânsito, carro de cadáver, perícia técnica. Quer dizer, a pessoa, quando precisar de uma emergência numa única ligação, ela consegue ter atendido, e ele não fica sendo jogado de um órgão para o outro, dizendo, olha, não é da minha competência. Se tem fogo, aciona o bombeiro. Se tem vítima, aciona o SAMU. Se tem gente morta, aciona a perícia técnica. Quer dizer, você consegue aumentar a capilaridade mantendo os mesmos recursos. E esse talvez seja o primeiro passo, embrionário até, de um projeto relativamente novo que pode melhorar a qualidade da segurança pública no nosso município. Senhor presidente, obrigado pela atenção. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Pela 20ª vez, senhor presidente, os vereadores, público presente, aqueles que nos ouvem, nos acompanham, barará. O presente projeto de lei, ele é simples, entendo a preocupação da vereadora Marilena Negro, tanto que fui consultar a nossa consultoria jurídica, razão pela qual ele me informou que os eventuais problemas anteriores estavam sanados com a ratificação desse projeto. Como é um termo extremamente técnico, confiei na nossa consultoria jurídica, que nos embasa tanto aqui, e também explicar para a vereadora que isso tem sido feito já há um certo tempo. Talvez não conste do projeto, até citando o projeto anterior da rede Infoseg, que vai ser previsto para a Guarda Municipal entrar na rede Infoseg, o porquê do projeto ele é já implícito. Então, não precisaria uma justificativa tão técnica, uma elaboração de um plano tão técnico para que nós, da Câmara, pudéssemos realmente verificar a necessidade e a legalidade. É um projeto simples, é uma ratificação de convênio, né, com o Ministério da Justiça. Eu não vejo problema nem trauma nenhum, uma vez que o Gabinete de Gestão Integrada Municipal ele já existe, já fizemos 3 reuniões, existe todo um planejamento, como a Excelência bem se preocupa com isso e com toda a razão, mas eu acho que a gente não pode, às vezes, perder tempo em detalhes
no meu ponto de vista, de sua menos importância, a razão pela qual está implícito no projeto o porquê, as razões. Quanto aos anexos, eu já não discuto isso. Porém, como o nosso embasamento é no consultoria jurídica e a mesma deu parecer favorável, que o presente não é ilegal, não é inconstitucional e pode tramitar, peço aos senhores vereadores, pela urgência desse aqui e pela necessidade premente, porque o Gabinete de Gestão Integrada ele precisa ser agilizado, precisa ser realmente colocado em prática. Não só isso, que são 2 convênios aqui ratificados, né, para que se dê celeridade e ter maior amplitude da atuação da nossa Guarda Municipal através da ratificação desses convênios. Então, peço aos senhores vereadores, uma vez que a nossa própria consultoria jurídica, no próprio parecer do presente projeto, bem como a consultoria jurídica do Executivo, fala sobre a não ilegalidade, ou seja, ele é legal e constitucional, que possamos votar favoravelmente para que tramite logo este convênio, para que possamos receber essa verba advinda desse convênio com o Pronace. Oportunidade que a nossa Guarda Municipal ganhará mais rapidez, celeridade, mais mecanismos de atuação, uma vez que ela complementa a atuação da segurança pública no município, complementando as atuações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Manifestando sobre o projeto do Dr. Fernando Bardi, como ele mesmo falou, estávamos em outras situações antes da eleição, e por sermos técnicos em segurança pública, delegados de polícia, eu com 34 anos e meio, o Bardi já com mais de 25, o nosso plano, por incrível que pareça, ele coincidia 90% nos tópicos que levantamos, ou seja, pela característica que temos de delegado de polícia, nós sabemos que seria necessário uma remodelação da segurança pública com maior incentivo da Guarda Municipal aqui no nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, peço então que votemos favoravelmente, entendendo a posição da vereadora Marilena Negro, porém é de suma importância e não vejo qualquer ilegalidade no presente projeto. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, o projeto. Vamos colocar, então, em votação. Em votação, o projeto de lei 10.721, senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Ratifica convênios celebrados com União Ministério da Justiça para implementação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace. Com 12 votos favoráveis, 1 voto contrário, 2 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de lei 10.721. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Val. Obrigado, senhor presidente. De acordo, conforme nós anunciamos na sessão passada, senhor presidente, nós temos conhecimento de abaixo-assinado em torno de providências a serem tomadas devido às atividades na Casa Santa Marta, ali na antiga Praça da Bandeira, no terminal. Hoje estão presentes o senhor Valdemar, o senhor Cláudio, o senhor João Balisca e a Eliana, e logo após esta sessão teremos uma reunião, então, com a Comissão de Segurança, o Dr. Paulo Sérgio Martins, os demais componentes. E eles já estão acompanhando o trabalho do Legislativo já há um bom tempo aqui, o que nos honra muito. Quero só deixar registrado a presença deles aqui. Obrigado, senhor presidente. Com certeza, vereador Val, temos a honra de recebê-los aqui. Tá? Senhor presidente, o senhor me permite uma questão de ordem? Só um pouquinho, vereadora. Questão de ordem. Já havia pedido, depois a gente entra no assunto, vereadora. Pois não, vereadora. É só, devido ao adiantar das horas, prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Colocar em votação, prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Com 10 votos favoráveis,
5 vereadores ausentes. Essa presidência regimentalmente não vota. Está prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, nós recebemos aqui um documento que foi protocolizado, uma ação, ao bem dizer, na Promotoria de Justiça do nosso Ministério Público. Não vamos dizer os nomes aqui para tornar público, mas alguma coisa que nos revolta com relação a um livro que foi publicado e foi entregue para os alunos da Escola Adoniro Ladeira. Gostaria de ouvir, senhor presidente, sem falso puritanismo, absolutamente não, mas como mãe, como avó, uma pessoa já na minha idade, acostumada a uma série de coisas, não criticando, não condenando, lendo qualquer tipo de publicação, mas isso aqui realmente me chocou, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor se manifestasse, obviamente, não em relação a todas as palavras que são infaláveis, nós vamos aqui plagiar o antigo ministro que nós tínhamos, de público, mas é uma coisa que realmente nos revoltou. Gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência, presidente. Tenho certeza absoluta que o senhor também, como pai, não gostou absolutamente daquilo que leu. Vereadora Ana, pela manhã, eu vim ouvindo o rádio no meu carro e eu ouvi o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, fazer só uma apologia aí, né? Ele dizendo o que ele acha do casamento, né? O que ele acha de homens sair com meninas menor de idade, essas coisas todas, né? Eu acho que o nosso secretário de Estado de Educação deve ter tido algumas aulas com ele, né? Porque é impossível a gente saber que nossos filhos vão para a escola para estudar esse tipo de coisa. Como que se para passar de ano tem que entender desse tipo de coisa. Então, é lamentável realmente. Eu tenho 3 filhas e eu autorizo minhas filhas saírem da sala de aula, como pai, se tiver esse tipo de conotação na sala de aula. Só vou ler aqui não vou ler o trecho, mas só ler aqui o manifesto, né? São alunos da Escola Estadual de 1º e 2º grau, Antônio Ladeira, Adoniro Ladeira, né? Ali da Hortolândia, devidamente matriculados no 3º ano do ensino médio. Em 10 de agosto, receberam da edição da escola acima nominada uma edição do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, editora Objetiva, de 2001, sendo naquela oportunidade informadas que a disponibilização do material era parte de uma ação do governo do Estado, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Então, quer dizer, o FED, né, é um órgão do governo do Estado, denominado Apoio ao Saber, tendo como objetivo a sua leitura para a futura atividade escolar com base em seu conteúdo. Então, aí o conteúdo é difícil da gente ler, vereador Doca. É impossível de se ler aqui. Eu fiquei indignado realmente, como cidadão, como político, nós temos que omitir nossa opinião, né? É lamentável que nas nossas escolas públicas as crianças estão aprendendo esse tipo de coisa. É lamentável realmente. Eu não sei se eu estou ultrapassado, estou com 44 anos, não sei se estou ultrapassado, né? Não sei se estou, não sou moderno, mas não dá para crianças aprender esse tipo de coisa em nossas escolas. É lamentável realmente, e eu até sugiro aos vereadores a gente tirar um repúdio dessa casa ao secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, eu gostaria até de tirar um manifesto dessa casa e parabenizar as pessoas que mandou para o promotor, que fez uma denúncia no Ministério Público, parabenizar essas pessoas. Não vou citar os nomes, até para não expor, mas, apesar que mandaram para casa, não vejo problema até de falar os nomes. Mas eu acho que não devemos até citar o nome, mas é lamentável
A imprensa, se quiser, se já não tiver em mãos, a gente vai disponibilizar para a imprensa também, mas eu Peço uma parte. eu acho lamentável realmente. Uma parte, vereador Paulo Sérgio. Para ilustrar só um pouquinho... Questão de ordem, desculpe. Desculpa, questão de ordem? Estou falando de qualquer jeito. Vossa Excelência está bem conservado pelos 44 anos. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu vou citar só uma parte para que se entenda o que nós estamos discutindo aqui. Eu vou citar a parte mais leve que eu li. Os bicos de teus seios saltam desses mamilos marrons procurando a minha boca enlouquecida. Quer dizer, só para que se tenha uma base, daí para frente piora. Então, acho que a vossa moção de repúdio aqui da Câmara, eu acho extremamente pertinente, a gente entende a Secretaria de Educação, releva a parte política, mas essa é a parte mais leve que eu li. Foi complicado, eu pedi até que não, as meninas aqui da casa não lessem, porque é extremamente delirante isso aqui. É complicado que isso aqui seja levado às nossas crianças. Vossa Excelência bem falou, nós não somos tão antiquados, mas não dá para ser tão moderno também, né? Então, obrigado pelas palavras, parabéns por quem teve essa iniciativa. Houve a protocolização junto ao promotor de justiça do Ministério Público, promotor de justiça do MP de São Paulo, para que isso fosse sanado. Então, para que se deixe claro para o que está vendo aqui, só esse trecho já me ruboriza. Então, é complicadíssimo. Obrigado, senhor presidente, pela questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Há de se dizer que ninguém aqui é puritano, não, né? Acho que aqui ninguém é puritano, ninguém é criança. Mas ninguém é devasso, né? Também. Mas né? também não é devasso, realmente. A palavra está bem devassa mesmo, né? Questão de ordem, vereador Bardi. Senhor presidente, eu quero elogiar a iniciativa. O que se pode perceber desse petitório, trata-se de um pai e uma mãe que recebeu esse material em casa das mãos da filha e que resolveu dar uma olhada, né? O que coisa que muito pai não faz, né? Ou que simplesmente não se importa. Mas parabenizar esse pai e essa mãe que buscaram o canal correto através do Ministério Público para uma iniciativa da lei no sentido de repudiar e até, se for o caso, retirar de circulação. Porque quero crer, na faixa etária em que foi distribuído esse material, é absolutamente impróprio. Quer dizer, as crianças não precisam, nessa idade tenra, tomar contato com um palavreado chulo, né? Uma expressão de velhacaria peta, uma coisa pobre culturalmente, em que pese ter nascido de Inácio Loyola Brandão, que é um grande escritor, mas cujo conteúdo tem o seu público próprio e tem até o momento próprio, né? E aqui, ironizando a coisa, talvez fosse mais importante, já que se busca a informação didática do negócio, que o texto viesse acompanhado de desenho, né? Viesse com desenho ilustrativo, porque aí sim a garotada ia entender do que se trata, porque às vezes lendo, né, pela falta ainda de conhecimento, a garotada não está, né, familiarizada com esse palavreado. Então, bota desenho que pelo menos ensina a coisa correta. Então, a minha manifestação é no sentido de apoiar o que essa casa decidir, no sentido de repúdio. Conte com o apoio desse vereador, que eu estou disposto a assinar um documento, inclusive formal. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. E, infelizmente, presidente, não é a primeira vez que isso acontece, tanto a nível de Estado, como a nível federal, através do Ministério da Educação. Eu também fiz uma moção de repúdio, não muito tempo atrás, em relação ao livro Contrato com Deus, que também trazia no seu contexto palavras muito mal colocadas. E, mais uma vez, a gente vê agora, através da Secretaria da Educação do Estado, um apelo indesejado às nossas crianças. Então, precisamos mesmo, mais uma vez, mover alguma ação através da nossa Casa de Leis, garantindo, sim, uma educação de boa qualidade, um incentivo à leitura, sem dúvida, mas não com material indesejado, que é esse que está sendo apresentado mais uma vez. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, é uma vergonha um tipo de atitude dessa da Secretaria de Educação. E ainda dizem que essa matéria pedagógica, entre aspas, é leitura para futura atividade escolar. Um absurdo. Um absurdo, senhor presidente. Que coisa. O que estamos vivendo? Eu já fui aqui chamado a atenção algumas vezes por ter usado a Bíblia para defender projetos.
Mas em Eclesiastes 3, o versículo 1 diz assim: há tempo para todas as coisas, debaixo do céu e em cima da terra. Tempo para tudo, para plantar, para colher, para chorar, para sorrir. Agora eles justificam que os alunos nessa época só pensam nisso. Com um quadro de pedofilia que estamos aí, nós vimos hoje aqui projetos sendo apresentados para combater essas cabeças doentes, de monstros, que não é nem humano uma peste dessa, e vem apresentar uma matéria dessa para os nossos alunos. É brincadeira, gente, que absurdo. Para matéria, para futuro trabalho escolar. Estão querendo formar o quê? Leitores da Playboy, presidente. Não engenheiros, médicos, cidadãos, valores de cidadania. Que pouca vergonha isso, meu Deus do céu. Parabéns, presidente, pela iniciativa de uma moção de repúdio a pessoas com mente podre, que só vem turbar mais ainda a nossa humanidade, a nossa sociedade, principalmente os homens que serão os nossos futuros da manhã, ou seja, nossas crianças, que serão os nossos governantes, responsáveis pela nossa cidade, nosso estado e nosso país. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem. Só para complementar, e aqui não é uma crítica ao autor, não. Não, de forma o Inácio Loyola Brandão é um grande escritor nosso. O problema é a temeridade na idade em que está sendo colocada essa leitura, como bem disseram os vereadores e Vossa Excelência também. Não é crítica ao texto em si, mas sim nessa idade e no sistema escolar público. Obrigado, senhor presidente. Apenas ter o público certo, né? Nós entendemos, eu entendo dessa forma. Como também tem Nelson Rodrigues, tem outros escritores, cronistas fantásticos aí, mas para o seu público, né? Vamos separar, né, o que é o público, né? Então, está falando a palavra direcionada para o público errado, só isso, né? O escritor jamais, né? A história conta, isso aí é milenar. Agora, só não gostaria que fizesse isso, mostrasse isso para os meus filhos, isso para as minhas filhas. Isso não quero e não admito, né? Depois elas fazem o que quiserem, vão tomar as atitudes que quiserem, ler o que quiser. Mas hoje eu tenho a responsabilidade até completar a maioridade. Eu acho que não é dessa forma que se faz com um pai de família, com uma família, né? E não no ambiente escolar também. Não no ambiente escolar, justamente. Mas nós vamos tirar essa carta aqui, senhores, e pegar a assinatura de todos os senhores aí, tá ok? Senhor presidente. Só para deixar o manifesto dessa casa em apoio a esses pais, né? Que nossa cidade são pais de nossa cidade, tá ok? Senhor presidente, por isso que dissemos que há tempo e propósito para todas as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Questão de ordem. Questão de ordem. Nesse manifesto, se Vossa Excelência poderia também encaminhar as câmaras aqui da região para que fosse feito um volume suficiente para que a Secretaria de Estado tomasse uma providência legal. Só para contribuir aqui, senhores, um jornalista me perguntou para que serve a moção, né? Faz moção, não serve para nada. Serve sim, manifesta uma vontade, um desejo da nossa cidade. Então essa moção ela vai para o Congresso, vai para os ministros, vai para os deputados e fica um manifesto da nossa cidade. Então, se todas as câmaras municipais fizessem esse tipo de propositura, os nossos deputados, né, eles vão saber o que nós estamos pensando, a população está pensando, e o nosso presidente também, e não é diferente no Estado, né, uma vez que isso fica por conta do secretário de Estado de Educação, né, vereador Val? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, só para complementar as palavras de Vossa Excelência, a pergunta sobre moção. É por isso que a gente não pode desistir, tem que insistir sempre. Temos aqui alguns guardas municipais. A Guarda Municipal de Jundiaí, ela foi incluída no Pronace Habitação devido a uma moção enviada por esta casa. E interessante que os demais guardas do Brasil todo foram beneficiados com esta moção que beneficiou os guardas de Jundiaí. Como não se pode ter um benefício direcionado? Todos os guardas do Brasil foram beneficiados por uma moção enviada por esta casa aqui. Então, a moção tem muito valor, sim. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val.
Então, vamos seguir aqui com a matéria, senhores. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário 435 de urgência para apreciação do projeto de lei 10.686, senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com Cidade Vicentina Frederico Zanam para internação de idosos. Para que o requerimento de urgência número 435 está em discussão, em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência número 435. Vamos, então, passar ao projeto de lei 10.686, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Autoriza convênio com Cidade Vicentina Frederico Zanam para internação de idosos. Para que possamos analisar o projeto, temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem sobre a mensagem aditiva ao projeto, tá ok? Então, o que tem na sua presidência é o vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica relatoria? Avoca. Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Justiça e Redação, a mensagem aditiva, vereador Paulo Sérgio Martins, presidente da comissão. Presente projeto número 10.686, de autoria do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com a Cidade Vicentina Frederico Zanam para internação de idosos. Teve o trâmite normal, o parecer jurídico da nossa consultoria jurídica pela legalidade e pela continuidade do presente, e nem discutindo, né, o mérito do presente projeto, que é de... não existe nem discussão sobre esse fato, né, sobre o que é abordado aqui. Manifesto a Vossa Excelência o meu parecer favorável pela continuidade do presente, solicitando que Vossa Excelência verificasse junto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação a opinião dos mesmos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio Martins. Com parecer favorável, relatando pela Comissão de Justiça e Redação, eu pergunto se há voto contrário separado aos demais membros da comissão. Não havendo, vereadora Anatonelli. Acompanhe o parecer. Acompanha, vereador Doca. Acompanha, vereador Val. Acompanha o parecer. Vereador Fernando Bardi. Acompanha o parecer, senhor Acompanha o presidente. parecer. Temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e tem na sua presidência vereador Marcelo Gastaldo. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Eu indico o vereador Leandro Palmarini. Para relatar, então, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de autoria do prefeito municipal 10.686, que autoriza convênio com a Cidade Vicentina Frederico Zanam para internação de idosos. Consta nos autos, senhor presidente, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, prevendo os recursos para o presente projeto de lei. Portanto, de ordem orçamentária e financeira, não temos nada a opor. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com o parecer favorável, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Leandro Palmarini, pergunto aos demais membros se há voto contrário separado. Não havendo, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Acompanha. Vereador Domingos Fontebasso. Acompanha o relator. Vereador Gustavo Martinelli. Sua ausência, vereador Bardi. Acompanha o relator, senhor presidente. Vereadora, acompanha. Vereadora Marilena Negro. Acompanha com restrições. Temos que ouvir a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, que tem na sua presidência, vereador Doca. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria, vereador?
indica a vereadora brilhante, né, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, esse projeto de lei do senhor prefeito que autoriza convênio com a cidade vicentina Frederico Ozanam para internação dos idosos. Relatando pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar, jamais poderia fazer esse relatório contrária à tramitação e, consequentemente, discussão e aprovação por esta Casa de Leis, uma vez que conhecemos já de longa data os trabalhos da cidade vicentina Frederico Ozanam, que abriga as pessoas idosas, as pessoas que não têm, em geral, familiares para que possam cuidar delas, e o que é bom, senhor presidente, e é isso que faz, inclusive, com que venha para cá esse projeto de lei. E o objetivo dessa Comissão de Saúde, não importa o estado que as pessoas fiquem depois de internadas lá naquele centro, naquela cidade vicentina, elas são cuidadas à altura por todas as pessoas capacitadas, tem setor de enfermagem, tem o setor médico, então, sem sombra de dúvidas, um convênio que vem ajudar ainda mais, não é? Às vezes, até a situação precária que se encontra a cidade vicentina, com dificuldade de atender todos os seus moradores. Não poderia ser contrário o meu parecer, portanto, favorável. Peço ao senhor que consulte os demais membros dessa comissão. Muito bem, vereadora Ana. Relatando pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, relatando favoravelmente, eu pergunto se há voto contrário em separado aos demais membros da comissão. Não havendo, vereador Doca. Acompanho o excelso parecer. Vereador Durval Orlato. Sua ausência, vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha com restrições. Vereador Júlio César de Oliveira, na sua ausência. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o parecer. Vereador Silvio Ormani. Acompanha o parecer. Estando apto, vamos passar então. Desculpe, senhores, tem mais uma comissão a ser ouvida. Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência. Tem na sua presidência vereador Domingos Fontebasso. Vossa Excelência avoca ou indica relatoria? Indico a Marilena Negro. Relatar, então, pela Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, vereadora Marilena Negro. Projeto de Lei 10.686, cuja emenda modificativa, provocada pela Comissão de Finanças, pedindo que o Executivo fundamentasse melhor o seu plano de trabalho para que diferenciasse as ações da cidade vicentina em relação ao convênio com a saúde do convênio com a assistência social. Embora tenha vindo a mensagem modificativa, eu sou favorável à tramitação, com restrição à falta de informações relacionada à forma de trabalho que está ausente, e no convênio com assistência social ela está mais detalhada. Então, nesse sentido, após a aprovação, eu utilizarei outras formas de obter essas informações para que caracterize o uso de recurso da saúde diferente do recurso que está sendo usado para assistência social, que ainda está meio confuso. Mas o meu voto é pela tramitação pela Comissão de Defesa da Criança e peço que ouçam os demais membros da comissão. Relatando pela Comissão de Defesa da Criança e do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, com o parecer favorável, vereadora, com restrição, né? Eu pergunto aos demais membros da comissão se há voto contrário e separado. Não havendo, vereador Domingos Fontebasso. Favorável. Acompanha a relatora. Sem restrições, né, vereador? Vereador Durval Orlato, na sua ausência, vereador Doca.
Acompanha a vereadora. Sem restrições, né, vereador? Isso. Com o vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer, porém, tirando as restrições que a vereadora Marilena falou, uma vez da importância desse projeto e também da legalidade dele, até como foi falado, como eu mesmo falei, como presidente da Comissão de Justiça e Redação. Então, okay. Favorável, porém, completo, não tem restrição nenhuma, contra as restrições da vereadora Marilena Negro. Acompanha sem restrições. Vereador Roberto Conde. Na sua ausência, vereador Bardi. Acompanho nos mesmos termos, senhor presidente. Tá ok, acompanha. Vamos passar, então, ao projeto número 10.686, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Autoriza convênio com Cidade Vicentina Frederico Zanã para internação de idosos. Em discussão, senhores. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.686. Temos que votar agora, mensagem aditiva ao projeto. Em votação, a mensagem aditiva ao projeto de lei 10.686. Vereador Silvio Hermani. Doze votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a mensagem aditiva ao projeto de lei 10.686. Vamos votar a emenda de número 1 ao projeto de lei 10.686. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei 10.686, que autoriza convênio com Cidade Vicentina Frederico Zanã para internação de idosos. Senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, eu peço essa questão de ordem, que eu não vou usar o grande expediente, para registrar minha revolta com o secretário Scaringella. O secretário Scaringella, a diferença entre o secretário Scaringella e a berinjela é que a berinjela você encontra ela em todos os lugares de Jundiaí nas feiras. O Scaringella você não encontra na prefeitura. Ele fez uma modificação no transporte coletivo da região sul que está causando prejuízos para a administração. Então eu peço ao secretário Horaci Gotardo, que está aqui presente, que passe o recado para o Scaringella. A gente não encontra o secretário e ele não atende os pedidos dessa casa. É mais fácil achar uma agulha no palheiro do que ele instalar uma lombada para os vereadores nas ruas da cidade. Ele espera acontecer o acidente primeiro para depois instalar a lombada, como já aconteceu em várias regiões aqui de Jundiaí. Então, eu não sei o que esse secretário tem na cabeça. Próximo item é a moção número 110, do vereador Gustavo Martinelli, de apoio à parceria entre o Instituto Butantan e a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para desenvolvimento de tratamento que utiliza células-tronco na recuperação de pacientes com lesão na córnea. A moção de número 110 do vereador Gustavo está em discussão. Com a palavra, vereador Gustavo. Com a palavra, senhor presidente.
apoio à parceria entre o Instituto Butantan e a Universidade Federal de São Paulo para desenvolvimento de tratamento que utiliza células-troncos na recuperação de pacientes com lesão na córnea. Considerando que são inúmeras as dificuldades encontradas diariamente pelas pessoas deficientes visuais, que o Instituto Butantan desenvolveu recentemente uma técnica para recuperar a visão de pacientes com lesão na córnea, utilizando células-tronco, extraídas da polpa do dente de leite das crianças. Que essa técnica inovadora traz uma luz de esperança para milhares de pessoas que sofrem com problemas de lesões na córnea em todo o país. Considerando que, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, esse novo tratamento será testado em seres humanos. Que esse tema afeta diretamente o nosso município, onde podemos contar com os excelentes serviços e o apoio do Instituto Jundiaiense Luiz Braille, que atende pacientes com deficiência visual de toda a região de Jundiaí. Apresento à mesa, na forma regimental, sob apreciação do plenário, esta moção de apelo e apoio à parceria entre o Instituto Butantan e a Universidade Federal de São Paulo para desenvolvimento de tratamento que utiliza células-tronco na recuperação de pacientes com lesão na córnea, dando ciência desta deliberação às citadas entidades, bem como ao Instituto Jundiaiense Luiz Braille. Peço os votos dos nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Gustavo. Continua em discussão a moção de número 110 de 2010, do vereador Gustavo Martinelli. Em votação a moção número 110 de 2010, do vereador Gustavo Martinelli, de apoio à parceria entre Instituto Butantan e Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para desenvolvimento de tratamento que utiliza célula-tronco na recuperação de pacientes com lesão na córnea. Em votação, senhores. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção número 110 do vereador Gustavo Martinelli. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Para mostrar que nem o vereador Val falou, que às vezes as moções são necessárias, sérias, Vossa Excelência também falou. E para relaxar um pouquinho, né, que nem falou o vereador Gustavo Martins, essa moção, o conhecido espermatozoide enlouquecido, vulgo porra louca, para não igualarmos aí com o Inácio de Loyola Brandão. Parabéns, o vereador. Ele tem razão nas coisas que ele fala. Tá bom, Paulinho. Vamos lá, então, né? Moção de número 111 do vereador Gustavo Martinelli, de apelo aos órgãos competentes para legislar, regular e operacionalizar a aviação civil para que seja disponibilizado aos familiares de passageiros serviço de rastreamento online em via call center. A moção de número 111 de 2010 do vereador Gustavo está em discussão. Moção de número 111, apelo aos órgãos competentes para legislar, regular e operacionalizar a aviação civil para que seja disponibilizado aos familiares de passageiros serviço de rastreamento online e via call center. Considerando a crescente popularização do setor de aviação civil, que uma quantidade enorme de voos depende da realização de escalas em um ou mais aeroportos, que eventualmente, devido
a problemas como vazamento de óleo de aviões, atrasos, dentre outros, os passageiros são redirecionados para outros voos, podendo ser deslocados até hotéis, onde ficam instalados enquanto aguardam o voo para o qual foram direcionados. Considerando que tais situações podem durar horas ou até mesmo dias, e os familiares dos passageiros ficam desinformados sobre seu paradeiro, que nesses casos não há ninguém que ofereça informações concretas sobre os passageiros, que tal situação é desumana, pois os amigos e familiares ficam aflitos e preocupados, sem saber o porquê de seus entes queridos não terem chegado ao seu destino no tempo previsto. Considerando que esse problema pode ser solucionado por meio de manutenção de um cadastro online que permita a consulta do paradeiro de cada passageiro, a partir de seus dados pessoais, de modo que os familiares interessados possam saber se a pessoa está em um hotel, em voo ou em algum aeroporto fazendo escala. Apresentamos à mesa, na forma regimental, sob a apreciação do plenário, esta moção de apelo aos órgãos competentes para legislar, regular e operacionalizar a aviação civil para que seja disponibilizado aos familiares de passageiros serviço de rastreamento online e via call center, dando ciência desta deliberação ao Congresso Nacional, à ANAC e ao DCA e à CONAC. São essas minhas palavras, senhor presidente. Eu fiz essa moção, pois aconteceu isso na minha família, né? Minha mãe foi para Fortaleza visitar minha avó e o avião teve um problema quando estava no estado de Minas Gerais, teve que voltar para Campinas e minha família, nós ficamos desesperados, a gente não teve nenhuma informação da companhia aérea. Foram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Ok, vereador Gustavo. Continue a discussão. Moção de número 111, do vereador Gustavo Martinelli. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a moção de número 111 de 2010, vereador Gustavo Martinelli. Apelo aos órgãos competentes para legislar, regular e operacionalizar a aviação civil, para que seja disponibilizado aos familiares e passageiros serviço de rastreamento online e via call center. Vamos passar, então, aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Está em discussão os requerimentos número 427. Questão de ordem, senhor 428. presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Eu gostaria de retirar o requerimento 428, que perdeu o sentido, uma vez que o objeto era um projeto de lei que foi aprovado nesta manhã, e manter o requerimento 427, que trata de uma revogação unilateral, uma rescisão unilateral de um contrato de ampliação de uma escola e construção de casas de bonecas. O contrato é de 2007, a gente estranha, só depois de 3 anos, a prefeitura revogar o contrato. Então, é esse requerimento que está em discussão. Deferido o pedido de Vossa Excelência, então, a retirada do requerimento número 428. É isso, vereadora? Ok, então está retirado o requerimento ao plenário número 428. Vamos analisar apenas o requerimento 427. Em discussão, requerimento número 427. Em votação.
10 votos contrários, 2 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, a presidência regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento número 427. Solicito os senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Havendo número regimental, vamos passar então ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu quero pedir a dispensa de minha palavra e fazer uma rápida leitura, apenas dizer o seguinte: estive na rua Pirapora e, com a proibição do estacionamento dos dois lados da rua Bom Jesus Pirapora, os comerciantes e moradores reclamam que não tem onde parar. Os moradores dos prédios questionam que não podem receber visitas, pois os visitantes não podem estacionar. Até mesmo um caminhão de mudança foi multado. Estava no local fazendo a mudança de uma família. E o Colégio Anchieta já perdeu centenas de alunos, pois os pais não têm onde estacionar e levar os alunos. Eu prometi fazer o registro nessa sessão, como não vou usar a palavra no grande expediente, agradeço ao senhor pela bondade de permitir eu ter lido. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Gostaria também de retirar meu nome do grande expediente, uma vez que nós temos essa reunião importante da Comissão de Segurança Pública, Ok, a qual, se possível, convocar os integrantes, vai ser na minha sala, na sala 36, terceiro andar. Ok, vereador. Então, reunião da Comissão de Segurança Pública. Tá ok. Vereadora Ana Tonelli. Dispensa a palavra. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Silvio. Dispenso o uso da palavra. Vereador Marcelo Gastaldo. Também dispenso. Senhor presidente, eu dispenso também o uso da minha palavra no grande expediente. Ok. Vereador Conde está presente. Ausente. Vereador Leandro. Está ok. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Só para fazer um convite à comunidade da região norte, Moradazinha, Secap, Terra da Uva, Parque dos Engás, que nós iniciamos ontem a 6ª Semana da Cidadania, estão convocando a comunidade a participar desse evento que tem a sua 6ª edição, que é de limpeza do bairro. Eles aproveitem o momento lá, inclusive, tem a Operação Catatreco, que alguém que tem algum objeto que não utilize e gostaria de se desfazer, é o momento de colocar ali na rua. Nós vamos dar uma limpeza geral no bairro e, principalmente, a questão de preservar esse local limpo, principalmente a questão do entulho, que, infelizmente, alguns ainda não têm a consciência do dano que isso faz. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para encerramento dessa sessão. Valeu, Doca. Valeu. Zé Dias. Com 10 vereadores presentes, 5 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, 6 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.